Saiba qual é o teu lugar. Tuas limitações serão a tua ruína. Muito bem, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos, estamos com mais um episódio falando sobre o world building dos heróis do League of Legends e hoje nós estamos com a Camille. Então, pra galera que já sabe como funciona, eu vou explicar rapidinho que funciona mais ou menos. A gente começa falando sobre as skins, algo que eu consigo perceber com as imagens, depois eu falo da biografia e depois eu falo sobre os contos. Eu vou deixar aqui na playlist de todos os heróis que a gente já falou e também nos primeiros 3 episódios de Arcane que eu gravei recentemente do primeiro arco, obviamente. Caso vocês gostem dessas coleções, a gente vai continuar fazendo aqui todos os heróis, e caso vocês queiram eu falo do episódio 4, 5, 6 e 7, 8, 9 de Arcane, caso vocês achem interessante. Então, bora lá falar um pouquinho sobre as skins da Camille. Coisa que eu acho interessante já aqui na skin dela, já nessa primeira mais clássica, é que você percebe já que ela é um ciborgue, né? Você percebe nessa questão. Só que uma coisa interessante é que quando a gente fala sobre máquinas, a gente fala, tem os androides. Os androides são as máquinas com formato masculinos e temos os gimnoides, que são os robôs com formato feminino. Então, não irei chamar ela de androide, irei chamar ela de gimnoide, porque é o termo correto, porque ela é uma moça e por isso tem um formato de feminino, beleza? E como vocês podem perceber, é bem interessante que a paleta de cores dela é bem elegante. Tem preto, tem dourado, tem um cinza, o cabelo parece meio prateado, então ela parece um robô bem elegante, ainda mais com esses detalhes azuis que parece ser de uma tecnologia um tanto avançada, então não seria algo que foi feito por qualquer Zé Bunda. Então eu acho isso bem legal. E pelo fato de ela parecer que também tá vestindo meio que um terno, um smokingzão, assim, então, até com essa cauda, você mostra mais elegância ainda, então eu acho a Camille de uma heroína, assim, bem elegante, bem clássica. E é bem legal porque você percebe que ela tem no lugar das pernas algo que parece ser ou lâminas ou um espináculo, como se fosse uma lança, que parece que ou ela pode cortar com a galera com chutes, os taekwondos da vida, ou decepar a cabeça também da galera usando, parece ser, essas lâminas. E é bem interessante porque essas roldanas que ficam aqui na altura da perna, na altura aqui do quadril dela, parece bastante a mesma premissa de Attack of Titans. Quem não conhece Shingeki no Kyojin ou Ataque dos Titãs, você pode encontrar aí facilmente na Netflix, no Crunchyroll, que é um anime que fala sobre uns titãs gigantes e tudo mais, e vocês podem assistir. E é legal que as pessoas, os seres humanos que lutam contra os titãs, eles usam máquinas para poderem se estilingar para cima, para chegar até a altura desses titãs, então eu acho bem interessante que nessa pegada meio Homem-Aranha, nessa pegada um pouco Shingeki no Kyojin, eu acho bem interessante, pelo fato de que no anime Attack of Titans fala que uns locais muito abertos, sem árvores, sem construções, esse maquinário fica um tanto ineficiente. No caso da Camille, acredito que funciona mais ou menos da mesma forma, que ela parece ser uma heroína de cidade para poder utilizar dos ganchos dela, fazendo esses bungee jumpings da vida, utilizando as próprias construções. Então acho interessante porque ela tem um perfil e uma estrutura e uma premissa, pelo menos nessa skin especificamente que a gente está abordando, nessa clássica primária aí, fala sobre ser uma heroína mais urbanística, pelo fato de ter essas limitações fisiológicas, biológicas aí da heroína. Nesse a gente já entra já num perfil um tanto diferente, ela já tem uma pegada mais sátiro. Se você for ver, tem esse perfil dos chifres, porque um sátiro, para aqueles que não sabem, ele é metade bode, metade humano. Né? O Pan, Deus Pan, tem essa questão. Para aqueles assistiram o desenho do Hércules, o Philip, o herói Phil, né, que treina heróis, que treina o Hércules na história. Então o sátiro, ele tem essa pegada de metade bode, metade ser humano. E é bem legal porque pelo fato das pernas dela já ser algo que se assemelha a pés de bode, já traz essa premissa bem mais fácil de trabalhar. E algumas pessoas consideram que os sátiros,
eles são a representação do mal. Porque se for ver o diabo, o diabão clássico, é, bode, rabo, tridente, chifre, tem essa questão, tem a questão histórica também, que não entra muito no detalhe agora, mas já tem essa pegada mais demoníaca, tanto que mostra essa questão na arte, esse efeito mais demoníaco, mais sombrio. E muitas vezes os sátiros eram considerados criaturas muito sexualizadas, porque tinha esse instinto animal misturado com o humano, tanto que fatalmente você encontrava associação de sátiro com mulheres, com as ninfas, com as elfas, que poderiam ser encontradas aí dentro da mitologia grega. Então, acho bem interessante porque ela pega essa pegada de que já tem uma estrutura de pernas parecida com o sátiro, já faz essa relação e faz essa identificação direta. E é bem interessante porque o fato de ela ter esse ar demoníaco relacionado ao demônio, ao diabão, ao sátiro, você percebe que tem um corpo ali atrás, né? Ali no fundo, meio caído na árvore, e o chicote muitas vezes associado ao sadomasoquismo, então pode até ter essa questão diretamente ligada ao ruim, à dor, ao sombrio, ao sofrimento. Então achei bem interessante essa questão desse princípio por trás dessa construção dos gênios aí da Camille nessa skin. Já nesse caso a gente traz um que é um pouco diferente. Uma coisa que eu acho interessante pra galera que assiste One Punch Man, o Genos, ele tem uma premissa muito parecida com a Camille aqui. O cabelo loiro, os olhos amarelados, a estrutura mais acinzentada por ter muitas partes biônicas. E é bem interessante porque eu fiz a brincadeira de ela ser uma lutadora meio que de taekwondo. E é bem interessante porque existe um movimento de taekwondo onde você, na hora que você vai chutar, você defende o rosto e defende lateralmente para você proteger a sua costela caso não contra-chute. E é legal porque o fundo dela traz essa premissa mais oriental, as árvores ali nos cantinhos representando meio que os bonsais, ali no canto para lá no final, lá no finalzinho lá, tanto aqui no canto, no finalzinho aqui, você vê parece um templo e lá no outro lado parece ser algo mais relacionado à meia-lua, talvez a uma outra heroína ligada à lua, mas essa premissa de arte marcial juntamente com essa pegada mais steampunk, eu acho bem interessante, porque apesar de que, considerando ela tá muito mais não seria tanto um steampunk porque não tem muitas engrenagens, não parece uma coisa um pouco mais modernona, mais parecida com, por exemplo, o Blitzcrank, talvez fosse alguma coisa mais pro steampunk. Então ela tem essa premissa. Então eu achei bem legal que tem diversas relações que você pode fazer. Essa arte marcial, esse posicionamento do chute que taekwondo que parece ser bastante, o templo no fundo, os outros templos, os bonsais no cantinho, o posicionamento, a forma, as cores e essa relação que eu fiz com os gênios, acho bem interessante também. Já essa skin eu acho bem legal porque nós temos novamente a premissa normal, né, de uma mulher, mas nesse caso não é tão robotizada, parece ser realmente que ela tem essas cotoco de pernas mais associado à lança-lâmina, bem mais ruborizada e no caso bem mais mágico, tem aqui até efeitos mágicos no fundo, e o interessante é que no fundo dela parece algo muito mais indiano, mais parecido com o Taj Mahal, por exemplo, então talvez esse misticismo mais hindu talvez esteja mais relacionado, tanto que os losangos têm muito a ver também essa relação do quadrado, porém essas pontas que em vez de ser um quadrado total é um losango que faz as pontas para cima e as pontas para baixo, fazendo essa relação tanto com o divino quanto com o material. A estrela ali no canto, no canto direito, no canto esquerdo da imagem. Então é bem legal porque você percebe que tem essa relação diferente, tanto que você vê até uma gôndola ali no fundo, então você percebe que tem diversos efeitos um pouco mais místicos associados até mesmo ao hinduísmo. A cor roxa também é bem forte, as estrelas no fundo, como você pode ver, tem estrelas simétricas de um lado e para o outro, duas mais para a ponta e uma mais fazendo meio que um triângulo. Então tem tem diversos efeitos da abóbora como um todo, tem o efeito celeste, nós temos o efeito de cores, a chuva dourada, o formato das estrelas formando um triângulo, o efeito da faixa embaixo, a associação de cores, a centralização, o posicionamento de pernas, a mão, a outra mão. Então eu acho bem legal porque
existem diversas mensagens subliminares aí que você pode encontrar, tanto na questão de até você ver que a mão ela está associada também a aquele efeito que está no trono dela, que parece ser uma árvore gigantesca associada a um trono. Você vê essa centralização mostrando esse triângulo invertido para baixo, também mostrando o símbolo da materialidade e também da feminilidade, porque o triângulo está diretamente ligado também ao feminino, o cálice ao útero também. Então é bem interessante porque você tem diversos efeitos subliminares espalhados por toda essa imagem e eu achei isso muito, muito legal. E no final nós temos aí essa última skin, que é uma coisa que parece ser bastante comum em vários heróis, são efeitos mais mechas. Até eu posso pegar um episódio e mostrar só as skins mechas que eu achar mais legais e fazer algumas relações. Então ela parece alguma coisa muito mais futurista, associado a outras coisas, e o mais interessante é que, nesse caso, você percebe que ela está muito mais robotizada, tanto de rosto quanto de braço, de pernas. Nas outras imagens você via essa separação de meio humana, meio robótica, e nesse caso ela está bem robótica comparada a todos os outros mechas também, como até apareceu o Azir totalmente mecha. Então eu acho que pode ter diversas relações diretas, porque mechas realmente é muito legal, e nesse caso você percebe já essas lâminas muito mais fortes, muito mais delineadas pelo fato de você ver a estrutura de metal e a lâmina em cima e agora o efeito de corte passando por ele. Então eu acho bem legal que, apesar de ser um negócio um pouco mais simples, você percebe que tem diversos efeitos diferentes e sempre batendo na mesma tecla do Genius Loci, que nós temos uma Gimnoide que tem da bacia para baixo, né, que seria das pernas para baixo, uma coisa muito mais robotizada com esses ganchos e todos esses efeitos. O smoking, a graça, a elegância, sempre mantém todas as imagens, desde a primeira mais clássica, passando pela meio sátiro, passando depois pelas todas as outras, então tem esse efeito mais galã, esse efeito muito mais de beleza. Então eu acho isso bem legal, mostrando em todos os elementos que aparecem nas skins, tanto na arte clássica, passando pelas skins dela. Agora nós vamos entrar na biografia da Camille, e uma coisa que eu acho muito legal é que, por enquanto, de todas as biografias, eu achei a mais completinha. Obviamente, da mesma forma que do Azir, ela realmente é uma biografia que mostra desde a origem dela até os tempos atuais, no caso do Azir até o momento da queda dele, mas no caso da Camille eu acho muito interessante porque uma coisa que eu achei muito legal na história dela aqui, antes a gente vai fazer para análise qual que é a biografia da Camille. Nós temos o clã Ferros, que tem como lema sacrifício pela família. Então, os membros da alta elite da família se sacrificam para o bem maior da família, do clã como um todo. Então, a Camille, ela é responsável, teve todo um treinamento, todo um estudo, toda responsabilidade para conseguir ser a líder do clã, mas no final das contas ficou sendo o irmão mais novo dela, apesar de ter doenças, ela estava se aprimorando a uma parte específica, porque como deveria ser a regra de sacrificar pela família, ela era especialista naquilo que ela fazia, então ela deixaria o comando no caso do irmão, que não estava tão especializado quanto ela, então seria de uma coisa um pouco mais geral. Ela acaba se apaixonando por um rapaz que tem um conhecimento alquímico muito poderoso, muito forte, muito alto, e que ela pediu para eles fazer umas cirurgias nela, porque antes ela era apenas uma humana e depois com melhoramentos alquímicos, cibernéticos, sextech e tudo mais, ela chegaria a ser a Camille que a gente conhece. E no decorrer da história ela é traída pelo irmão e no final o irmão acaba, né, sendo eliminado da história e ela acaba se tornando essa gimnoide aí por completo, com um coração de Hextech, com alcunhas rúnicas, com todas as estruturas metálicas na perna, no quadril, nos braços aí, tudo mais e tal. Então, no caso, o que nós temos? Nós temos uma história de uma mafiosa, vamos dizer, uma família mafiosa que trabalha com produção de minérios Hextech sintéticos, e que agora, no decorrer da história, sabe aquele pegada, poderoso chefão? Oh, pela família! Ou até mesmo, ou para quem gosta mais de filmes um pouco mais modernos, com Velozes e Furiosos, falando sobre o importante é a família do Toretto, tem até memes pra caramba. Então, tem essa pegada de família, de máfia como família. Então eu acho isso muito legal.
Mas pegando um ponto mais de análise propriamente dito, eu acho bem interessante que o quê? Uma coisa que eu falo bastante quando a gente fala sobre descrição, sobre criação de world building, sobre mostrar ele, show don't tell, no caso dessa história, eu achei muito legal. Por quê? Porque da mesma forma que ela vai apresentando a evolução histórica da família, da Camille, dos princípios, eles vão colocando as informações e com isso aumentando o quesito do world building. Então fala sobre uma guerra de passado, fala sobre evolução tecnológica, da magia, da rúnica. Ele explica mais ou menos como funciona a, o Hextech, né, os cristais primordiais que você só poderia ser utilizados por aqueles que tivessem a magia nata, porém com o desenvolvimento da tecnologia Hextech eles conseguiram transformar essas pedras mágicas em tecnologias, tanto que nos episódios que falam, os primeiros 3 episódios que mostra o Jace tentando criar a Hextech, então tem toda essa relação, tanto que a família da Camille está diretamente ligado a essa parte da nobreza tecnológica dessa relação. Então é bem legal porque quando você cria um world building, conexões são muito legais. E não apenas as conexões, mas também as justificativas, as necessidades, as explicações dentro da história. Porque podia muito bem ter uma descrição vomitada, e no caso dessa biografia nós temos o quê? Diversos pontos abordando. Olha, nós temos aqui ela com esse desenvolvimento histórico, e durante esse desenvolvimento histórico acontece isso, explica isso, acontece isso, explica isso, acontece isso, explica isso. Quem tem um olho bem aguçado e já tem toda mais uma técnica de identificação, consegue perceber que infodumps, isso muitas vezes podem acontecer. Mas você consegue mascarar isso ao ponto de que vai desenvolvendo e você transforma esse infodump em uma coisa tão importante que deixa de ser. Então é bem legal que você percebe na história da Camille a explicação da tecnologia, o desenvolvimento dela, o arco de personagem, o desenvolvimento de mundo, as descrições do sistema mágico, tudo isso dentro de uma historinha muito curtinha de levante, queda e redenção. Então, quando você pega, por exemplo, a história do Círculo do Herói, a Jornada do Herói, você percebe que tem todo um caminho que faz. E é bem legal porque dentro dessa pequena história você tem uma mini jornada do herói. Obviamente não com todos os 12 passos, porque também não teria muito espaço na quantidade de tamanho de texto, porém o princípio básico da jornada do herói, do ciclo de ouro, você percebe que existe isso muito claro nessa historinha. Então, caso vocês achem, mas a Camille é uma heroína meio merda no League of Legends, não tem problema, mas a história é muito legal. Então, eu sugiro demais que vocês leiam um pouco a biografia dela, e é bem legal porque ela tá tanto diretamente ligado a Piltover, a Zaun, a nobreza, a Hextech e a diversos outros pontos que entender como funciona, por exemplo, quando eu fiz a análise lá no episódio de Arcane, falando sobre Piltover, Zaun e o submundo, apesar do submundo fazer parte da Cidade Baixa, da nação de Zaun propriamente dita, não foi muito abordado a questão do submundo. Fala um pouco do Silco, que seria o líder do submundo, que depois tem todo o levante dele, mas essa relação direta de submundo com Piltover existe, e a família e o clã da Camille faz. Então é bem legal porque cada vez que a gente vai desenvolvendo arcos de personagem, desenvolvimento de história, aumento, ramificação de world building, você percebe muitas pequenas coisas que vão fazendo. E é bem legal porque, como eu falei pra vocês, ela tem um ar muito mais elegante. E a premissa da história na biografia dela mostra essa elegância também. Mostra tanto que até no final da biografia ela fala que agora, com a sua tataraneta como a líder do clã, porque por ela agora ser um robô, o tempo para ela meio que tanto faz, mas ela continua sendo a figura primária da família, tanto para os assuntos de nobreza, quanto os assuntos mais sórdidos, como uma resolvedora de problemas difíceis, tanto que até é colocado esse termo dentro da história da biografia dela. Então é bem interessante que quando vocês forem desenvolver, coloque essas situações e fazer organizações
máfia, clã, maçonaria, seitas secretas e outros tipos de, vamos dizer assim, clubes ou até mesmo associações, entidades do submundo, eu acho isso bem interessante. Até posso fazer um vídeo futuramente para vocês falando sobre essas questões de coisas secretas, clãs secretos e como colocar isso no seu world building, beleza? Agora nós vamos para um conto, o primeiro conto da Camille, chamado Chá com a Dama Cinzenta, que é literalmente isso que acontece, o chá com a Camille. Primeiramente, você sabe muito claramente que a história é dela, porque está no conto dela. Porém, quando começa a história, caso você pegasse o conto, jogasse, sem falar quem é, e a pessoa tivesse que descobrir logo de cara quem poderia ser um tanto complicado, mas é bem legal porque no começo da história, fala mais ou menos como funciona a história pra vocês. Nós temos dois caras que foram presos e amordaçados, apanharam pra caramba de alguém e colocaram amarrados numa cadeira, e agora a Camille vai lá interrogá-los da melhor maneira possível, né? Da maneira sádica que ela tem. Ou com as lâminas, ou com o chicote, ou qualquer outro fator que a skin, uma das skins pode ter. Então, basicamente é isso que acontece. O início de um interrogatório ainda nem chega a ser um interrogatório, porque não acaba a história com ela oferecendo um chá para o nosso protagonista. Só que o que acontece? No começo da história, quando o cara está começando a recobrar os sentidos, ele começa a fazer um tipo de descrição muito interessante. Teve um episódio que eu falei para vocês bem recentemente, falando sobre os 4 tipos de world building que a gente pode ter: o aditivo, o deletivo, o divergente e o imutável. E algo que a gente fala bastante é ponto de vista. Nós estamos falando da descrição do personagem em primeira pessoa, narrador em primeira pessoa, de alguém que está prestes a ser torturado novamente, interrogado de alguma forma, e o cara tá lá muito preocupado. Então a forma como ele descreve causa muito mais tensão pelo fato dele estar sentindo a tensão. Você pode colocar uma terceira pessoa, né, um narrador em terceira pessoa, utilizando o ponto de vista dele e criando um ambiente mais tenebroso, ou você pode colocar o narrador em primeira pessoa, colocando os sentimentos para fora e nesse ponto. Só que acontece, quando fala que a Camille começa a andar, nós estamos falando de 2 lâminas batendo numa torre de masmorra ou num esgoto que tem pedras. E é interessante que a maneira como ele fala, ele poderia falar assim: eu escutei lâminas batendo nas pedras como 2 pontos. Qualquer coisa podia ver depois. Mas ele falou, parecia muito o meu pedreiro que batia nas pedras que iriam ser lapidadas e jogadas para fora do penhasco. Então, ele poderia ter feito qualquer combinação. Ah, parecia muito a batida de uma enxada na pedra dos mineiros. Só que ele especificou isso. Por quê? Provavelmente ele deve ser ou um tipo de nobre, ou alguém um pouco mais com dinheiro, que tem escultores, arquitetos, que trabalham para ele. E a semelhança que ele traz do som do metal batendo na pedra é o mesmo som que ele pegou dessa referência. Então é bem interessante que muitas vezes você colocando uma descrição específica, você cria já um certo tipo de ambientação, um certo tipo de background. Por quê? Nós temos 2 pessoas que estão amordaçadas e elas vão ser interrogadas. Beleza. Uma delas, que é o narrador, a gente não sabe nada sobre ele. Porém, com essa descrição que ele deu, que a batida do andar da Camille parecia muito como o seu arquiteto, o seu pedreiro que está batendo na pedra para fazer uma escultura e jogar no penhasco, você já consegue perceber que pobre ele não é, porque senão ele não teria trabalhadores para ele. Então, provavelmente ele deve ser uma pessoa importante. Como a Camille trabalha com espionagem, trabalha com informações, trabalha com o submundo, pode sim realmente ser uma pessoa importante. Mas o quão importante é? Não sabemos, mas o que sabemos é que pelo menos a pessoa tem dinheiro, porque ela tem empregados. Então, simplesmente com uma pequena descrição de batia no chão como o meu arquiteto, o meu pedreiro batia nas pedras, já percebe uma questão e já traz essas informações. Simplesmente eu só queria descrever que a lâmina da Camille estava batendo numa pedra. Porém, a forma como eu disse mostra um pouco do background, trazendo algumas informaçõezinhas a mais sobre o personagem, no caso, o personagem narrador que está contando a história.
Então eu acho isso bem legal nesse desenvolvimento, porque no decorrer da história, dentro desse conto, a pessoa que escreveu se dá o trabalho de colocar juntamente com a descrição outros elementos que mostram outros fatores. Como a gente fala sobre a função do local, normalmente nós temos 6 funções. Então, caso você consiga utilizar dessa função não apenas para ambientação, mas para outros pontos, falar do personagem, criar o arco, mostrar o movimento, desenvolvimento de plot, background de personagem, contraste ou intensificação de sentimentos, você pode fazer diversas funções no local. E nesse caso já começa já dessa forma. E é bem legal porque o desenvolvimento que vai fazendo até chegar no punch da história é bem legal. Por quê? Começa com uma questão tensa, que vai ficando cada vez mais tensa, a Camille vai se mostrando, começa a mostrar algumas percepções do personagem principal, com uma luz iluminava, depois percebi que não era uma luz externa, mas uma luz interna, mostrando a desumanização dela, interna e externamente. Internamente como uma pessoa desumana e externamente como pedaços biônicos que foram deixando ela de ser a antiga Camille humana para ser agora a Camille gimnoide que nós conhecemos. Então é bem legal porque você consegue ver dentro dessa progressão dessa história, no desenvolvimento, utilizando o ponto de vista do personagem. Porque eu poderia muito bem descrever mais cientificamente, mais friamente todos os momentos, porém como o protagonista, ele tem sentimentos, percepções, preconceitos, julgamentos perante a Camille, tanto pelo ato que ela vai fazer de interrogá-la, torturá-la ou fazer qualquer coisa. E também sobre conhecimentos prévios, a forma como ele a descreve é totalmente diferente de uma outra pessoa, por exemplo, um possível irmão, ou um parente, ou um subordinado, ou alguém da nobreza de outra família. Cada um vai ver a pessoa de uma outra forma, descrever o ambiente, as pessoas, os momentos de outra forma. E isso é muito legal. E no desenvolvimento da história que vão fazendo até chegar no punch dela, que é ela vai e tem toda aquela tensão e o colega do cara lá falando merda, ela decepta a cabeça dele e quando chega próximo do nosso protagonista falando agora você vai dizer tudo o que eu quero, você já imagina, nossa, o que ela vai fazer, que tipo de tortura ela vai fazer. Só que antes de uma possível coisa, ela pergunta, você gostaria de chá? O cara, meu Deus, como chá? Como tomaria? Ele ia falar, mas não tem problema, porque todo momento tem hora para parar para tomar um chazinho. Então você mostra todo um desenvolvimento dela, todo um sadismo que vai se desenvolvendo, toda a questão sombria dela, até que chega uma piadinha totalmente sadista falando, não, mas eu posso torturar você, interrogar você enquanto eu faço um chá. Então, quer um chazinho? Pá! E você tem aí um punch que acaba sendo um cômico, mas sabe aquela risada de nervoso? Tipo, é mais nessa premissa que a pessoa que escreveu quis trazer essa história. Então eu achei bem legal, é um contozinho muito rápido, porém existem muitas técnicas bem legais dentro desse conto. Então eu sugiro demais com que vocês deem uma lida com calma, veja como foi feito. Vou deixar aqui o link na descrição do episódio, como eu faço, para vocês irem lá e depois dar uma lida, porque vale muito a pena. Agora a gente vai no nosso último conto, O Coração Mais Mole. Coisa que eu acho bem interessante nessa história é que mostra esse conto, ele está dentro da biografia da Camille, porque fala que toda a trajetória dela, até que chega um ponto que ela se torna a líder do clã porque o irmão dela morre. Nessa história mostra o dia que o irmão dela morre. E é bem interessante porque essa história basicamente conta que ela tem um coração Hextech, tipo, bem parecido com o que o Tony Stark tem no lugar do coração. E o grande artífice-chefe que criou esse coração ultra tecnológico não existe mais. Ele sumiu da face da Terra. Desapareceu. Só que o irmão, que é totalmente frágil, que também quer essa tecnologia para ele, encontrou rascunhos do que poderia ser o coração da Camille em algum lugar e com esperança de que o cara esteja vivo. E o objetivo que ele tem é fazer com que a Camille
vá atrás desse cara e traga o coração novo pra ele, porque ele tá morrendo e caramba. Então ele contratou uma menininha pra poder ser a auxiliar dele. Aí o que acontece? Reviravoltas acontece, ela descobre os verdadeiros planos do irmão, que na verdade era poder viver pra sempre e tudo mais. Só que ela, a Camille descobre os planos do irmão, que é mais egoísta do que pensamento na casa. Como ela prometeu proteger a casa, ela foi lá, matou o irmão e com isso se tornou a líder. E depois ficou, a geração foi passando e o líder foi passando. Então a história é bem rápida. Tipo, vamos dizer assim, o arco é muito rápido, mas a história ela é bem mais devagar, por quê? É interessante, no caso da Camille, é que todas as lutas, a pessoa que escreveu se deu o trabalho de colocar muitas formas que mostrem o que está acontecendo. Alguns autores não gostam de escrever lutas, não gostam de descrever lutas, porque fala que é um pouco difícil, pode fugir da suspensão da descrença, caso a pessoa não tenha o conhecimento, e caso seja uma descrição um tanto complicada, pode fazer com que aconteçam alguns buracos. Como no caso da Camille, basicamente ela luta uma capoeira com um taekwondo e movimentos de perna, que decepta a cabeça, que pega, gira compasso. Como são coisas mais ou menos nesse quesito, a pessoa se deu o trabalho de mostrar a forma que ela luta, ela vai, cal, gira, dá rasteira, corta pra cima, dá mortal, gira, faz aquele outro. E como são lutas de perna e são relativamente simples, e são muito rápidas, porque ela vai lá, decepa a cabeça, corta braços, apunhala, empala, corta, então são coisas muito mais rápidas porque ela é uma assassina muito rápida. Então, apesar de ter uns infodumps que eu não acho muito legal, porque tem toda uma descrição corrida que é jogada, tem muitos pontos bem interessantes que, com uma pequena descrição, uma pequena colocada, ele falou sobre sociedade, cultura, feriado, sistema mágico, política, sociedade, preconceito. Tudo isso foi colocado em diversos pontos pequenos no decorrer da história. Falou sobre uma divindade, falou sobre um culto, falou sobre religião, falou sobre seita, falou sobre a política, falou sobre economia, falou sobre doença, falou sobre muitos fatores simplesmente com descrição associada. E o bem legal é que, como o ponto de vista da Camille, por ela ser a personagem que vai decorrer a história, ela é a personagem narradora, primeira pessoa, você consegue ver os pontos onde muitas vezes ela se mostra muito forte, ela se mostra muito potente, e com isso você vê uma soberba na descrição dela que é bem interessante. Por quê? Quando você escreve em primeira pessoa, você não pode deduzir o que está passando na cabeça da pessoa e dar uma certeza. Por exemplo, num trecho desse, ela fala que a pessoa pensou tal coisa. Ela não pode concluir que realmente a pessoa pensou naquilo, porque ela não consegue ler o pensamento. A não ser que ela seja um personagem telepata, que ela consiga realmente ler o que o outro personagem está pensando, você não pode categoricamente falar, ele está pensando nisso. É uma descrição errada. Mas, se você considerar que o personagem ele é muito soberbo, ele é muito cheio de si, você pode considerar que ele concluiu isso dependendo do que ele conclui? Por quê? Eu sou todo poderoso e eu estou vendo uma pessoa olhando com cara de bosta pra mim. Então eu consigo claramente saber que ele está pensando tal coisa. Normalmente a gente coloca, eu acho que ele está pensando isso, eu acredito que ele esteja pensando aquilo. Você coloca que você acha, que você sugere, que você analisa, que você interpreta, mas você não fala categoricamente. Mas se você quiser colocar um personagem que fala categoricamente, porque eu sou assim e com isso eu vou deduzir isso, você pode. Regras servem para ser quebradas no momento que você sabe quando usá-las e por isso sabe quando quebrá-las. O certo é você, quando for descrever o pensamento de outro personagem, sendo que você está fazendo uma história em primeira pessoa, não é ideal, porque você não consegue deduzir. Mas se você considerar que o seu personagem é arrogante ou é depressivo ao ponto de você deixar muito claro, a pessoa com certeza acha que eu sou tal coisa. Por quê? Porque como eu sou um personagem narrador e eu tenho esse sentimento muito forte em mim, eu posso bater o martelo, apesar de ser uma mentira. Eu posso realmente colocar na minha descrição de que a pessoa olhou para mim com claro olhar de tristeza e pena. Aí passa a cena
e a pessoa veio falar comigo e não era pena. Mas como eu estava num sentimento super depressivo naquele momento, eu podia claramente deduzir que aquilo era. Então você pode quebrar isso se você mostrar uma justificativa. Simplesmente você ler o pensamento do outro sem justificar o motivo disso, aí é um erro. Mas se você justificar o motivo de você estar lendo o pensamento da outra pessoa, aí é sucesso. Então é interessante porque você consegue ver nessa descrição dela essas mudanças. Ela coloca a descrição, como eu falei, nos pontos de vistas, em algum momento, descrições um pouco mais diretas, porque ela está vendo o negócio, algumas descrições um pouco mais emotivas, porque ela está lembrando do amante dela. Você pode falar um pouco mais sobre coisas relacionadas a uns sentimentos mais superiores, né, que ela se acha mais superior a tudo mais, porque ela acha isso, então na hora que ela vai descrever a luta de como aconteceu, ela fala de maneira muito mais soberba do que normalmente deveria ser, coisa muito mais fantástica, muito mais incrível, muito mais eu sou demais, por quê? Porque ela acha que ela é realmente isso. Então é bem interessante que quando ela fala sobre o irmão, quando ela descreve o irmão, ela fala com um sentimento muito de pena, um sentimento de muita dó. Por quê? Porque esse é o sentimento que ela tem por ele. Você pode descrever uma pessoa, é um senhor, já de idade, na cadeira de rodas e tudo mais. Só que ela fala carne frágil, ela fala ruga, ela fala frio, ela coloca muito mais sentimentos negativos, muito mais tristeza ao falar do irmão. Por quê? Porque realmente ela sente isso, então você percebe isso na descrição dela. Por isso que eu foco e eu sempre trago para vocês, quando for descrever uma história, principalmente em primeira pessoa, é interessante você colocar essa carga emocional na descrição quando a pessoa que está descrevendo tem essa carga emocional. Fica essa super dica para vocês. Então o conto da Camille, O Coração Mais Mole, é bem interessante porque você percebe essas mudanças de descrições a partir do ponto de vista dela, vendo onde ela é indiferente, onde ela valoriza, ou onde ela é afetada emocionalmente. E é bem legal porque você percebe essas mudanças e isso é bem interessante dentro da história dela, beleza? Então, pessoal, essa aí foi a Camille, foi bem interessante, eu gostei bastante dela, como falaram lá nos comentários de que a Camille tem uma história bem legal, e realmente é uma história bem interessante. Os próximos dois heróis que nós iremos abordar é o Fiddlestick e o Kindred, que são dois heróis que também a galera tá falando que tem umas histórias de uns contos, umas biografias bem interessantes. Então, caso você queira sugerir qual seria o terceiro herói dessa lista, deixa aqui nos comentários ou vá lá no canal do Discord, que também tá aqui nos comentários, vou deixar aqui na descrição, para vocês darem aquela olhadinha e falar assim, nossa, olha, eu sugeri porque tem uma parte de sugestões de episódios que a galera que participa do Discord também pode sugerir temas. Então, pessoal, essa aqui eu queria falar pra vocês sobre a Camille. São muitos outros heróis que a gente pode fazer, então deixa lá realmente nos comentários qual você quer, vá lá no canal Discord, porque a gente vai trocando muitas. E caso você também tenha algum outro jogo interessante, que tenha uma plot legal, que tenha uma história legal, que tenha histórias de personagens, seja um jogo de mídia, seja um jogo de cartas, ou alguma outra forma que eu consiga ter acesso a essas informações, ou até mesmo caso algum outro jogo que tenha algum mapa interessante, criaturas interessantes pra gente fazer alguns outros reviews, também pode deixar aqui nos comentários, mandar pra mim lá no Discord, mandar no Instagram, que eu tô aceitando todas essas opiniões, animes, de séries, porque logo logo eu vou tentar abordar o máximo possível, trazendo o world building de uma maneira muito mais legal, muito mais conteúdo e muito mais novidades. Usem a bolsa das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!